Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, te agradeço por este momento, nos ajuda a continuar e nos dá graça e força essa segunda parte da leitura 22 de 100, meu Pai. Nos ajuda, nos dá força, não deixe que nada tire a nossa concentração da Tua palavra e desta leitura, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Segunda parte. Nós estamos na segunda parte dessa leitura de 100. Segunda parte de 22 de 100. Amém? Josué 7 ao 18 e Lucas do 11 ao 14. Capítulos. Vamos continuar. Josué capítulo 15, do versículo 12. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo, este é o termo dos filhos de Judá, ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. Expeliu Calebe, olha aqui, ó. Expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimá e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Deber, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha, a Acassa, por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Canás, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Asca por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que és o que tem? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da... E ela disse: dá-me uma bênção. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, para o sul, Cabzel e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimoná, e Adada, e Quedes, Azor, e Itna, e Zif, e Telem, e Bealote, e Azor Hadata, e Quiriote Ezron, que é Azor, e Amá, e Samá, e Molada, e Azar, Gada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Balá, e Lim, e Ezen, e Eltolade, e Quesil, e Ornã, e Ziclag, e Madimana, e Sansana, e Lebaoete, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies de Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Engamim, e Tapua, e Inã, e Jarmute, e Adulão, e Soco, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Gedara, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, Haddad, Migdal, Gade, e Gileã, e Mispa, e Joquetel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamas, e Quitilis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e suas aldeias. Líbana, e Eter, e Azã, Ifitá, Asná, e Nezib, Keila, e
Acazibe e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas de Samir, e Jatir, e Soco, e Daná, e Kiriat Saná, Kedeb, e Anabe, e Estemoá, e Anim, e Goze, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Árabe, Dumá, e Ezã, Janim, e Bet Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, e Carmelo, e Zif, e Judá, e Jezreel, e Joquideã, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tiná, 10 cidades e suas aldeias, Alum, e Bet-Zur, e Gedor, e Marate, e Bet-Anote, e Entecom, 6 cidades e suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabaá, das suas cidades e suas aldeias, no deserto de Bet-Araba, e Midim, e Secaca, e Nibizã, e a cidade do Sal, e Engedite, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Até os dias de hoje. E saiu, pois, a sorte dos filhos de José, de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até a Atarote. E desde a banda do oriente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Hebron, de baixo e até Gézer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente. Era Atarote Adar, até Bet-Oron, de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Miquemetate, desde o norte. E toma este termo para o oriente, a Tanate Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e Narate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas do mar. Esta é a herança das tribos dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, toda aquela cidade e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Geser. E os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-no sendo-lhe tributários. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve a Gileade Abazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Azriel, e os filhos de Siquim, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maqui, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza.
Estas, pois, chegaram diante de Eleazer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo a mão direita, até aos moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua no termo de Manassés, e tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim, e eram estas cidades no meio da cidade de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas do mar, Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Sean, em os lugares da sua jurisdição, e Ibleão, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Tanak, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma parte, só uma sorte, e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar, na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bed-Sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então José falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, pois que bosque corta-os, e suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes, para possuir a terra que o Senhor teu Deus de vosso pai vos deu? De cada tribo escolhi vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim, e a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim daqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte.
Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhe deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide, cortai a terra, descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhe lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo, a luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. E descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul, até Bet-Oron, debaixo. E ia este termo, e tornava a banda do ocidente para o sul, do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul. E as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. E saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Nefetoá. E descia este termo até as extremidades do monte, que está de fronte do vale do filho de Inom, que está no vale do Refaim, para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul. Então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía em Semes, e dali saía a Gililote, que está de fronte à subida de Adumim, a descida à pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até o lado de fronte de Araba, para o norte, a descida de Araba, passava mais este termo, até o lado de Bet-Oglá, para o norte, estando as saídas desse termo na língua do mar salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos, em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Oglá e Emequeses, e Bet-Araba, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Cafar Amonai, e Ofni, e Caba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, Beorote, e Mispa, e Sifra, e Mozã, e Requém, e Erpel, e Tarala, e Zela, e Elef, e Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá, Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Concluímos aqui a segunda parte de 22 de 100. Nós lemos Josué, do capítulo 7 ao 18, né? Foram 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lemos com a graça, com a ajuda de Deus, 12 capítulos, falta ainda 4. 12, falta o 11, o 12, o 13 e o 14 de Lucas. Então vão ser 16 capítulos ao todo, faltam só 4 capítulos. Então eu continuo na terceira parte, 22 de 100. Nós vamos ler Lucas, agora falta do 11 ao 14. Amém? 22 de 100. Vem comigo na palavra, projeto lindo, Bíblia em 100 dias. Deus te abençoe, maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, eu te agradeço por concluirmos essa segunda parte, ao qual nós lemos Josué do 17 ao 18. Obrigado, Senhor.